Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando na nossa disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, ofertada aqui pela Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 7, intitulada Tipos de Textos Científicos. Então, na aula de hoje, a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho melhor na estrutura e organização dos textos. Vamos lá? E a gente inicia com a nossa breve recapitulação. Então, na última aula, nós vimos o que nós publicamos na ciência, né? Então, nós vimos que, de uma forma geral, as conclusões científicas são as que vão ser publicadas, que vão para fora ou que saem, né? As nossas ideias é que vão ali para o mundo e para a rede de conhecimentos que é a ciência. E por isso que nós precisamos divulgar esse conhecimento científico. Para primeiro torná-lo acessível para a população, para os cientistas e pesquisadores, e posteriormente para que a gente possa então fazer o que a gente chama de divulgação científica. Então vimos que as revistas, elas publicam, fazem a publicação da notícia em primeira mão, dizendo dessa primeira comparação assim, enquanto que posteriormente a gente vai fazer ou vai ocorrer a divulgação científica propriamente dita e essa linguagem científica, que por mais que a gente tenha comentado que ela tende ou deveria ser o máximo acessível possível, de fácil compreensão, muitas vezes a gente acaba usando termos que são muito específicos de cada uma das áreas e essa linguagem precisa ser um pouco traduzida para o público não cientista, e eu nem gosto de dizer muito público leigo, né? E vimos também onde os cientistas fazem a divulgação desse conhecimento. Em primeira mão, a gente vai ter os artigos científicos, com seus principais tipos de textos para publicar e permitir o acesso àquele conhecimento que foi produzido através de uma pesquisa. Vimos também que, além disso, existem eventos, seminários, congressos, vocês vão ter bastante contato com esses congressos, né? E então, que também servem, às vezes, até para publicar um pouco do conhecimento em primeira mão, não publicar, mas pelo menos divulgar. Então, os cientistas se reúnem ali para conversar, trocar ideias, e isso embasa outras pesquisas futuramente. Vimos as características da linguagem científica, então a gente já apresentei 6 características principais para todo mundo, para, né, clara, concisa, então tem só algumas das coisas só para a gente ir relembrando. E finalizamos com o formato do texto científico, que é o tradicional, mais conhecido, que é o tipo IMRD. Inicia com a introdução, material e métodos, resultados e discussão. Mas eu vou já entrar nesse assunto novamente, logo no início da aula, para a gente recapitular e poder iniciar os assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, hoje vamos ver a estrutura dos textos científicos. Então, quais são os elementos que vão compor os textos acadêmicos científicos? Passaremos, então, para o que é o trabalho de conclusão de curso, que muitos já devem ter ouvido falar, outros já devem ter feito algum trabalho de conclusão de curso. E aí a gente vai fazer uma... Eu sei que ainda está cedo, né? Vocês estão no início, primeiro semestre, a maioria. Mas é importante que vocês já conheçam e tenham uma ideia de como funciona o trabalho de conclusão de curso para a Faculdade de Ciências Biológicas aqui da UFPA. Vamos ver um pouco sobre como é a formatação, mas de uma forma bem geral, e onde encontrar todas essas informações. Vamos falar um pouco sobre os resumos acadêmicos e científicos, a diferença de cada um deles, qual é a importância do resumo científico, né, e como eles são apresentados, que são os famosos painéis, vou mostrar alguns exemplos. E finalizamos com mais um tipo de texto científico super importante, que são os artigos. Então, a gente vem falando dos artigos científicos desde a aula anterior, que eles são as melhores fontes, né, a primeira mão assim, de informação onde são publicados conhecimentos científicos. São os artigos. E a gente vai ver também como ele é subdividido e o que contém, de forma geral, o artigo. E como
identificar esses artigos científicos, ou como buscar, onde encontrá-los. A gente vai ver que eu digo que o artigo científico ele tem um RG, e a gente facilita um pouco encontrar os artigos científicos utilizando esse RG, que inclusive se vincula muito com os currículos dos pesquisadores no Brasil. E vou mostrar no final da aula um pouco sobre o currículo Lattes e falar brevemente sobre ele, e a gente discute mais sobre esses assuntos na aula síncrona ou na aula presencial, semipresencial, não sei como nós vamos fazer ainda. Tá bom? Então, vamos iniciar a aula de hoje. Então, para a gente iniciar, repito aquele último slide que eu apresentei na aula passada, que é sobre o formato tradicional do texto científico. Então, a gente viu que uma boa parte deles, eles seguem esse formato IMRD. Introdução, material e métodos, resultados e discussão. Mas que alguns artigos e alguns trabalhos científicos, alguns textos, eles podem mudar um pouco a ordem desse formato. Ou eles podem assumir formatos diferentes, mas que vão conter muitas vezes também informações semelhantes ao que a gente vai ver aqui, né? Então, na introdução, você vai apresentar qual é o problema estudado, material e métodos, você apresenta como você fez, desenvolveu, né? Como você chegou àqueles resultados, ou como você respondeu àquele problema. E depois vem então a seção de resultados, que é a base empírica, né? Ou seja, são o que você teve de evidência concreta ao longo da sua pesquisa, finalizando com a discussão, que vai ter um papel de validar esses resultados, ou seja, mostrar o que significam esses resultados que você pesquisou. E, de uma forma geral, o que eu chamo de composição estrutural, ou a estrutura, a gente sempre vai falar sobre 3 principais elementos de um texto científico. O que a gente chama de elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Como o nome deles já diz, vocês já devem ter uma ideia do que cada um deles significa, né? Então, os pré-textuais são os que apresentam, de uma forma geral, aquele texto. Os textuais é onde você vai encontrar o texto propriamente dito, as principais seções, vamos explorar cada uma delas, enquanto que nos elementos pós-textuais nós vamos ter outras informações relevantes acerca daquele texto científico. Então, o que é o trabalho de conclusão de curso? É um trabalho acadêmico obrigatório, realizado no final do curso, no qual você tem que apresentar ele tanto no formato escrito, como você faz uma apresentação oral. Então, essa apresentação oral é tipo como se fosse um seminário, né? Mas só de uma forma bem mais... um comparativo para vocês, que vocês entendam. Ele é apresentado por uma banca examinadora, composta sempre pelo orientador, que é o coordenador moderador dessa banca, e 2 outros professores que vão avaliar o seu trabalho, ou pesquisadores também. Então, ele ainda é um trabalho obrigatório para todos os cursos de graduação no Brasil, e muitas vezes ele dá medo na maioria dos alunos, mas a gente vai ver que não precisa ter tanto medo assim do trabalho de conclusão de curso. Então, mas como é aquela dúvida? Como é que esse TCC ele é formatado? Como é que a gente apresenta? O que a gente faz em um trabalho de conclusão de curso? Se vocês querem saber um pouco mais sobre essas informações, especialmente para a Faculdade de Biologia, acessem o site da faculdade, que está aqui no nosso slide, tem o QR Code para quem quiser também acessar. Aqui o endereço da página da faculdade, que vocês encontram diversas informações sobre o curso, e tem também um link que vai direcionar vocês direto para o que a gente chama de portal do TCC. Então, por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque cada faculdade, cada curso, muitas vezes universidade, eles têm normas ou normatizações, ou tem um conjunto de elementos e normas que vão direcionar a formatação do trabalho de conclusão de curso. Então, eu não posso, e nem é muito legal, ficar aqui mostrando para vocês, né, e a gente esmiuçando em detalhes,
cada um desses tópicos que vocês nem vão usar agora, nesse momento, vocês não vão fazer um trabalho de conclusão de curso nesse momento. Então não adianta a gente ficar conhecendo tudo isso agora, mas é importante que vocês saibam que na faculdade de biologia existem dois formatos principais, que a gente chama de formato de monografia, que é um texto científico completo, mais tradicional, podemos dizer assim, aquele trabalho mais cheio de informações, um pouco mais rechonchudinho, uma introdução um pouco maior. E existe também o que a gente chama no formato apresentação em formato de artigo científico. Aí tem tudo lá no site da faculdade. Nesse formato de apresentação de artigos, você pode escrever o seu TCC como já deixar ele assim quase pronto para enviar para uma revista, né, vamos dizer. E aí você escreve todo o texto no formato da revista e apresenta ele dessa forma para a banca. Então, isso é uma forma bem interessante de incentivar a publicação daquele trabalho, né? E uma forma de deixar também o TCC um pouco mais enxuto e mais objetivo, que às vezes a monografia ela requer um pouco mais de aprofundamento, tanto teórico quanto detalhamento em várias outras seções do texto. Então, lá no site da faculdade, depois eu vou mostrar no nosso momento síncrono um pouco mais, vocês vão ter esse documento que normatiza todas essa organização e formatação do TCC. Lá vai ter como deve ser o espaçamento entre linhas, como é feita a divisão das sessões, quais são as sessões obrigatórias para o trabalho científico, para esse trabalho científico, né? Então tem diversas outras informações muito importantes para que vocês consigam organizar, elaborar e montar o trabalho de conclusão de curso de vocês. Até sugiro que, quando os professores mandarem trabalhos para vocês, vocês tentem falar assim, professor, vamos tentar usar a formatação ou as normas de formatação da faculdade de biologia, né? Porque eu sugiro, já vou sugerir isso nas reuniões também, mas é importante para vocês já irem se afeiçoando, já irem conhecendo essas normas. E tudo bem, daqui a 3, 4 anos elas podem mudar. Mas caso elas não mudem ou elas alteram um pouco, vocês vão ver que muitas vezes altera pouquíssima coisa, vocês conseguem, então, ir entendendo mais sobre a formatação e entendendo mais sobre a organização também desse trabalho de conclusão de curso. Força vocês a estudarem esse manual de normas, que é uma coisa bem interessante. Mas, de uma forma geral, a gente vai ver que o TCC, especialmente em formato de monografia, né? Então, só lembrando que esse aqui é o que eu chamei de formato monografia, essa estrutura geral, ele vai sempre ser composto de elementos opcionais e elementos obrigatórios. Então, esse que vocês encontram no Google, essa imagem é super fácil de encontrar, mas em vermelhinho é tudo que geralmente é obrigatório, em verde, geralmente opcional, e em amarelo, que em alguns locais ele é obrigatório. Né? Então, aí você tem que verificar, né, aquilo que eu comentei, de acordo com cada faculdade, cada curso, podem haver algumas alterações dessa estrutura aqui também. Então, geralmente ele vem com uma capa, uma folha de rosto, tem toda uma formatação para isso. De forma opcional, você vem, então, com a errata, a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe. Depois, obrigatório, resumo e abstract. E que geralmente vem em inglês, mas pode ser em outra língua, dependendo do local. Dependendo da faculdade, né? Pode ser em francês, pode ser em espanhol, em alemão, às vezes tem faculdade de qualquer língua certa. Depois, lista de símbolos e então vem o sumário. Então, até toda essa primeira parte que eu acabei de apresentar aqui para todo mundo são o que a gente chama dos elementos pré-textuais. Tá? Então, desde a capa até geralmente aqui o sumário, você vai ter todos os elementos pré-textuais. Após essa primeira seção, a gente vai então ter os elementos textuais, que é tudo que está aqui em azulzinho. Então, está até aqui também marcado já na nossa legenda.
todas as páginas azuisinhas, elas são elementos textuais, que é a introdução. Depois a gente passa para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento pode ser material e métodos e resultados. Se for uma revisão bibliográfica, você vem com a revisão bibliográfica propriamente dita, né? E finalizando com as conclusões. Geralmente, no final da introdução, um dos subtópicos da introdução é o que a gente chama dos objetivos, que a gente divide em objetivo geral e objetivos específicos. Futuramente, nós vamos ter uma aula sobre cada uma dessas seções, como escrever cada uma dessas seções, principalmente as textuais, para dar algumas dicas para você. Então, não vão ser normas nem regras, mas lembrando que são dicas bem legais e preciosas muitas vezes. E finalize, então, com a conclusão. E, posteriormente a isso, você vai ter, então, as referências, que é um elemento obrigatório, né? Então, pode ter um glossário que você apresenta se quiser, e os apêndices e anexos, né? Então, eu gosto até de falar de apêndice e anexo, porque muitas vezes a gente nem sabe o que é um apêndice e o que é um anexo. Então, um apêndice, é só a gente lembrar o que é o apêndice de um trabalho científico. Lembrem que você tem um apêndice, né? A gente tem um apêndice. Então, o apêndice é nosso. Tá? Então, todo documento que você produziu ao longo do seu trabalho, que vai adicionar uma informação ao seu texto, mas que você não quer incluir obrigatoriamente no seu resultado, ou é um documento adicional que você fez realmente, você coloca nesse apêndice, né? Então, por exemplo, você elaborou um questionário epidemiológico sobre uma doença que você estava estudando. E aí você quer mostrar isso para sua banca. Olha, eu fiz esse questionário. Aí você vai lá e anexa, então... anexa não, né? Inclui no seu apêndice esse questionário. Isso se você elaborou. Agora, se você usou um questionário já pronto de outro autor, por exemplo, mas você quer mostrar aquele questionário para sua banca, aí você anexa também, você coloca no anexo. Aí sim vira um anexo. Tá? Então, o apêndice são documentos que você produziu e que vão dar um embasamento para o teu texto, vão adicionar informações importantes sobre ele, enquanto que o anexo ele vai ter um texto complementar também, mas que você não produziu. Você utilizou, reaproveitou de outro autor, né? Então isso é a principal diferença entre apêndice e anexo. E aí vem uma outra dúvida sempre também. Afinal, o que é uma dissertação de mestrado? O que é uma dissertação de tese? O que é um TCC? Então, são textos semelhantes em relação à estrutura, mas ao conteúdo eles vão ser um pouco diferentes. Nesse site eles têm diversas informações bem legais sobre isso, quem quiser acessar posteriormente. Eu vou fazer uma resumida geral aqui. Mas geralmente, dissertação é o nome que a gente dá para o texto, o trabalho de conclusão de curso de um mestrado. E a tese é um trabalho de conclusão de curso que a gente dá para quem está finalizando o doutorado. Então, são todos textos científicos, são todos trabalhos de conclusão de curso também, só que uma para o mestrado e uma para o doutorado. Antigamente existiam vários mitos sobre a tese, a dissertação, que elas tinham que ser sempre inéditas, né? E que elas tinham que ninguém nunca tinha que ter pesquisado sobre aquilo e por aí vai. Mas hoje a gente sabe, ou é quase que algo é comum acordo na maioria das universidades, programas de pós-graduação e por aí vai, que basta você trazer contribuições novas para a ciência quando você faz uma tese de mestrado e uma de doutorado. No mestrado você vai trazer, né, algumas contribuições e no doutorado tem que ser um pouquinho mais aprofundado. Né? Então você vai estudando o seu objeto de estudo cada vez mais a fundo, dentro da área que você escolheu para trabalhar, e a gente vai falar um pouco sobre isso nas aulas ao vivo, no momento presencial também. A gente pode discutir mais sobre isso.
né? E aí o que é importante a gente ver, o que a gente espera do aluno, que ele tenha aprendido uma técnica nova, uma análise diferente, tenha feito aquele trabalho, né, e pensado e concebido um pouco aquela ideia, né, especialmente para o doutorado, né? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que eu gosto que o doutorado seja algo que eles realmente gostariam de pesquisar e fazer, uma pesquisa que eles sonham para fazer na vida deles, algo assim, né? Porque, afinal, mestrado são 2 anos, doutorado você passa 4 anos desenvolvendo aquela pesquisa, respondendo aquela pergunta do seu trabalho. E aí, 4 anos é quase assim, um casamento, né? Então, tem que ser algo muito agradável para que você fique estudando por tanto tempo. E aí, depois, um outro texto que dá bastante dúvida na maioria das pessoas é o que a gente chama de resumo. Tá? Então, existem dois tipos de resumo. Tem o resumo que a gente vai apresentar nos eventos e nos congressos. Então, é desse resumo que eu estou falando aqui agora, né? Então, ele é um resumo que eu digo independente, porque eu separo em resumo independente e chamo o outro de dependente. Nesse resumo independente, o texto ele está ali sozinho. O leitor, quando ele tiver acesso àquele texto, ele só vai ler aquilo e às vezes ele vai ter acesso ao seu banner. Então, esse resumo geralmente ele é utilizado em eventos para você apresentar ou uma proposta de pesquisa que você já está desenvolvendo ou vai desenvolver, ou resultados preliminares até de uma pesquisa científica também. Então, é geralmente isso que a gente apresenta nos resumos, num congresso, num evento, né, numa reunião científica. E essa formatação do resumo, ela vai variar bastante de acordo com o evento. Mas lá dentro do resumo, ele vai ter aquele formatinho IMRD, vai ter que ter uma introdução, apresentar seus objetivos ou seu objetivo, apresentar brevemente como você alcançou aquele objetivo e os resultados. Nem sempre você precisa discutir ou validar aqueles resultados no seu resumo do seu evento. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente precisa sempre ressaltar. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um resumo que a gente chama de resumo simples também. Esse é um outro nome para esse resumo. É de um site aqui, de um evento, né, o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual de Goiás. Então, aí vocês vão ver que se vocês acessarem de outros eventos, vocês vão ver que a formatação vai ser totalmente diferente. Então, aqui no Congresso Brasileiro de Zoologia, a gente vê, olha, é um texto corrido, então isso é outra coisa importante na maioria das vezes. Em alguns casos, ele vai apresentar subdivisões internas, essas que a gente viu do IMRD. Ele vai ter o título aqui em cima, aí a gente tem aqui os autores, a instituição, e depois o texto propriamente dito, no qual contém informações sobre introdução, objetivo, material e métodos, resultados e às vezes pode ter alguma coisa sobre a discussão também. Palavras-chave sobre aquele trabalho e a agência financiadora. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre palavras-chave, sobre o resumo propriamente dito, tá? Mas existe também o que eu chamo do resumo dependente, né? É dependente entre aspas. É um resumo que ele está associado com um outro texto principal. E aí ele vai ter, então, um texto que vai ser o teu TCC, por exemplo, ele vai ter um resumo, ou artigo científico, ele vai ter um resumo. Ou seja, o leitor ele vai ter acesso àquele pequeno texto, aquele resumo do teu texto principal, mas ele também vai ter acesso ao texto na íntegra, logo em seguida. Então, quando a gente for explorar e falar mais de resumo, vai ter uma aula só sobre resumo, aí eu vou explicar um pouco mais das diferenças e algumas estratégias de como utilizar esses resumos na vida de vocês. Agora é só para a gente entender um pouco sobre o que é a estrutura e a organização. E o resumo? Outro tipo de resumo que vocês também vão muito ter contato ao longo da graduação de vocês é o resumo expandido. Como o nome já diz, ele é expandido. E dentre o que diferencia
principalmente, ele do resumo anterior, que eu acabei de mostrar para vocês, é que ele vai ser bem subdividido, você vai ter todas as sessões, geralmente aquelas mesmas sessões que eu comentei sobre o tipo de texto científico. Introdução, matéria e métodos, resultados e discussão. Ele vai ter um título, você coloca o nome dos autores, aí você inicia com uma introdução, apresentando o problema, em qual você pode explorar um pouquinho mais, porque ele comporta um número maior de caracteres, ele comporta um número maior de páginas também. E a formatação, tudo que eu trouxe aqui, né, é apenas um exemplo. Lembrando que, geralmente, para esses eventos, cada comissão organizadora decide como vai ser a apresentação e a formatação desses resumos que deverão ser apresentados. Nesse exemplo aqui, a gente tem um modelinho com a introdução, depois material e métodos. Em alguns casos, você pode ter resultados e discussões fundidas e, geralmente, você também inclui as referências bibliográficas no resumo expandido. Então, depois a gente pode conversar mais, se vocês quiserem saber outros detalhes que de repente eu não expliquei aqui, mas é mais para a gente entender agora o caráter estrutural do resumo expandido. E geralmente esses trabalhos em eventos, eles são apresentados em formato de painel científico, especialmente os resumos simples. Então, você envia o seu resumo para o evento, depois que ele é aprovado, você prepara, elabora um banner ou um painel, tem vários nomes para isso, também para esse estilo, esse formato que eu estou mostrando aqui, com dimensões também que são definidas pelo evento. E você pode aqui, então, ou ir copiando e colando as seções do seu texto, você pode repetir aquilo que você já incluiu no seu texto, do seu resumo, ou você pode transformar também em tópicos, em esquemas, incluir várias imagens. Então, no texto propriamente dito, você não vai incluir imagens e nem tabelas no resumo simples. Já o resumo expandido, você pode incluir imagens e tabelas. E agora no painel você fica um pouco mais livre para apresentar e incluir informações diferentes que você acredita que vão complementar o texto do seu trabalho. No evento, as pessoas vão ter acesso ao seu resumo, que ela vai ficar num livro que eles chamam anais do evento, fulano de tal. E as pessoas terão acesso a isso e na hora da exposição do seu painel científico, você consegue explicar um pouco mais sobre o seu trabalho e as imagens que você incluiu, elas vão auxiliar também na apresentação e no entendimento dos seus resultados e até mesmo da sua discussão. Normalmente esses painéis eles ficam enfileirados, eles recebem um número, um código e no dia existe um dia exato no evento no qual você apresenta seu painel, você fica lá paradinho do lado dele e as pessoas, os outros cientistas vão passando, vão perguntando, vão tirando dúvidas, curiosidades, até o avaliador do seu banner passar lá também para verificar se você fez tudo certinho, se está tudo nos conformes, para te fazer perguntas, tirar dúvidas e avaliar o seu trabalho. É algo muito interessante, bem tranquilo, é um momento muito bacana, muito legal para a gente trocar ideias entre outros colegas também, que estão trabalhando ali naquela mesma área, naquela mesma linha de pesquisa, com projetos parecidos, a gente troca aquela figurinha de métodos e até de ideias para futuros projetos. O outro tipo de texto científico que eu vou apresentar para vocês hoje é o artigo científico. Então, se a gente for para que a ABNT, a famosa ABNT fala, né? Lembrando que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eles dizem que o artigo é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados das diversas áreas do conhecimento. Então, isso é uma normativa que a ABNT produziu em 2003 e lá ela define alguns tipos de textos científicos também. Quem quiser depois procurar, é só ir no Google
ou eu posso procurar para vocês e também disponibilizar na sala de aula, só vocês me informarem. Então, geralmente, o artigo científico, a função dele, né, é expor os resultados de uma pesquisa, é um meio rápido de divulgação. Depois a gente vai ver como ocorre esse processo de divulgação através do artigo científico. Então, na aula passada, eu cheguei a comentar um pouco sobre os capítulos de livros, né? Que às vezes eles demoram anos para serem publicados, 5, 10 anos, para você compilar tudo, revisar, passar por revisão ortográfica, gramatical e por aí vai. Então, ele demora bastante tempo, comparado com o artigo, né? Também que o artigo publica assim do dia para a noite. Mas o tempo médio de publicação pode variar em torno de 3, 6 meses até um ano, ou mais também, isso vai variar bastante. Mas, no geral, gira em torno disso que eu acabei de falar para vocês. Então, é um meio relativamente rápido, comparado com a publicação de um livro, por exemplo. E é uma apresentação sintética de uma pesquisa. Então, lembrem que eu falei que a linguagem científica ela é, né, objetiva, clara e ela deve ser sintética. Então, por isso que os artigos eles vão ter em torno de 5, 10 páginas com 2 colunas, né? Então, geralmente eles usam textos com 2 colunas, mas são bem mais curtos do que uma dissertação e uma tese, por exemplo. E ele é aceito pela comunidade de pesquisadores. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele é avaliado por outros cientistas. E a gente vai, em aulas seguintes, entender como é que ocorre o que a gente chama de processo de avaliação por pares, que quando outros cientistas recebem trabalhos para poder avaliar e verificar se eles estão de acordo, seguindo o método científico, se as conclusões são ideais, se os resultados estão conectados ou têm a ver com as conclusões daqueles autores, né? E por aí vai. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse processo todo, não se preocupem. Mas, em resumo, é isso que significa ou é um artigo científico. E ele também vai ter os seus elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Dentre os elementos pré-textuais, a gente destaca o título e o subtítulo quando houver, e o título em outro idioma. Eu escolhi esse artigo, que é um trabalho de um aluno meu, que foi o trabalho de mestrado dele, só para a gente ver esse caso em que você tem um título em uma língua e em uma outra língua. Então, essa é a Revista Mexicana de Biodiversidade, e o título eles incluem tanto em inglês como em espanhol. Em seguida, vem os autores daquele trabalho, e eu não incluí aqui, mas geralmente nos elementos pré-textuais é incluído também o resumo, as palavras-chave, a data de submissão aqui e de aprovação do artigo, acabou cobrindo aqui o bonequinho, né, mas tem aqui a data de submissão e a data que esse artigo foi aprovado, e o contato do autor correspondente, assim como a afiliação dos autores, né? Então, qual instituição, laboratório que eles fazem parte. Então, geralmente, essa seção toda que eu acabei de mostrar para vocês aqui são os elementos pré-textuais de um trabalho científico, de um artigo científico. Dentre os elementos textuais, a gente vai ter algo semelhante ao que a gente viu para o TCC, por exemplo. Então, você tem a introdução, e o objetivo. O objetivo, geralmente, ele vai no final da introdução do trabalho, e depois vamos falar um pouco mais sobre isso também, assim como as hipóteses, tá? Então, as hipóteses de pesquisa que nós vamos discutir posteriormente, elas podem também ser apresentadas aqui na introdução, tudo nessa sessão de introdução do seu trabalho. Depois vem o tópico de métodos ou material e métodos, e finaliza então com os resultados e a discussão e conclusão do trabalho. Então, lembrando que a gente também vai ver que às vezes a discussão está junta com a conclusão e às vezes ela está separada. Isso vai variar também um pouco, e vamos também conversar um pouquinho mais sobre essa divisão ou não, e alguns desses detalhes que vão ser importantes. E dentre os elementos pós-textuais de um artigo científico, a gente tem também os agradecimentos, que eu acabei não incluindo uma amostra aqui, as referências do trabalho, que vão ser extremamente importantes.
é um dos elementos mais pós-textuais mais importantes, se não o mais importante, né? Visto que as referências, elas vão, se você inclui referências no seu trabalho, você mostra para o leitor que ele não tirou aquilo ali do nada, que você não tirou aquilo do nada, né? Tem um embasamento, ou seja, você usou outros trabalhos da literatura para poder, então, também pensar, às vezes, na sua pergunta de pesquisa, mostrar o seu problema e trabalhar suas ideias, discutir os seus resultados, que é, então, a discussão, validação dos resultados. Em alguns artigos você pode também ter um glossário ou e apêndices, que também podem ser chamados, muitas vezes, de material suplementar. Então, o material suplementar está cada vez mais comum nos artigos científicos. São resultados adicionais que você obteve, que não dão um suporte direto para suas conclusões, mas que vão te ajudar a explicar algum outro fenômeno ou a responder uma pergunta secundária do seu trabalho. Então, depois também a gente vai falar um pouquinho mais sobre a seção de material suplementar. Nesses materiais, você pode incluir imagens, tabelas, vídeos, né, que nem sempre vão ser comportados dentro do seu artigo científico. Especialmente porque, como a gente comentou, ele deve ser sintético, ele deve ser um pouco mais curto. Agora a gente passa para um tópico também super interessante. Você sabia que os artigos científicos têm um RG, um registro geral, como eu chamo? Esse RG dos artigos científicos surgiu especialmente na era dos microcomputadores, informática, né? Nessa era mais digital que a gente está vivendo. Esse número que auxilia na identificação dos artigos, dos textos, materiais eletrônicos, é chamado de DOI, ou Digital Object Identifier. Então, é esse site aqui que faz a organização do DOI, vocês podem acessar posteriormente. E onde esse DOI fica, qual é a função dele, o que ele faz, qual é a importância. Então, ele é só um localizador, um fácil localizador, um link mais rápido para o seu texto online, a sua versão online do seu texto, o PDF do seu artigo científico. E identifica também aquele trabalho. Então, em um artigo, aqui eu trouxe um outro exemplo de um artigo lá do laboratório, a gente vê, né, aqui nessa parte dos elementos pré-textuais, você vai ter em alguma seção, ou no cabeçalho aqui em cima, ou logo aqui nessa seção, onde ele mostra como citar o trabalho, o DOI. Então, está aqui o número DOI, né? Então, ele é um link que está diretamente conectado àquela página que eu mostrei anteriormente, o doi.org. E cada revista tem os seus números iniciais de identificação e tem a sua forma de apresentar também aqui esse número, que facilita na identificação do seu trabalho científico. E você sabia, então, que esse DOI é vinculado às suas publicações, né, às publicações dos pesquisadores, nos currículos deles? Então, na aula ao vivo, na aula quando a gente se encontrar, vou mostrar para vocês como que a gente encontra, ou como isso está diretamente ligado ao nosso currículo. Então, porque a gente, do Brasil, usa o famoso currículo Lattes. E aí vocês me perguntam, né? Como assim? O que é o currículo Lattes? Né? Que currículo é esse? Então, eu trouxe aqui para apresentar também a plataforma Lattes, é uma plataforma do CNPq que vai guardar as informações dos currículos, publicação, formação básica, disciplinas que ele já ministrou, projetos de pesquisa, extensão, de ensino, de monitoria, de todos os pesquisadores brasileiros, inclusive de vocês, né? Então, se vocês quiserem, já podem, a gente também pode conversar mais sobre isso ao vivo, criar o currículo na plataforma Lattes. Por que que é muito importante que a gente faça a criação do nosso currículo? Daqui a pouco, no futuro, vocês estarão concorrendo a bolsas de pesquisa, bolsas de extensão,
E um dos pré-requisitos é que você apresente para o professor o qual você vai concorrer à bolsa ou na hora de assinar o seu contrato de bolsa, que você tenha um registro na plataforma Lattes. Então, é bem simples fazer a criação, também vou mostrar para vocês como faz a criação desse currículo. Apesar de vocês ainda não terem muitas informações no currículo de vocês, porque estão iniciando a carreira ainda, mas é importante para vocês já inserirem essas informações iniciais e depois irem alimentando também essa plataforma, esse currículo online. E aí vocês podem consultar o de todos os professores e pesquisadores da UFPA e do Brasil. Vocês podem utilizar esse QR Code ou esse endereço. Na aula, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse currículo Lattes e a gente vai conversar mais sobre ele também para não se estender tanto nesse momento. E agora a gente finaliza a nossa aula de hoje falando então fazendo aquela breve recapitulação. E hoje nós vimos um pouco mais sobre a estrutura desses textos acadêmicos e científicos. Então, vimos que eles têm aquele formato também IMRD, que conversamos na aula anterior, e que, de uma forma mais geral, eles também são divididos em elementos, que são os elementos pré-textuais, textuais, e os elementos pós-textuais. Para a gente entender um pouco sobre essa organização, eu apresentei alguns textos científicos para vocês também. Dentre eles, o famoso trabalho de conclusão de curso. Então, a gente viu o que é um TCC e como ele está organizado. Comentamos que a formatação, essa normatização do TCC, ela pode variar bastante de acordo com o curso, com a universidade, com o instituto de pesquisa, quando a gente está na pós-graduação com o programa de pós-graduação, mas que geralmente eles também vão ser apresentados nesse formato IMRD. E vimos um pouco sobre onde encontrar a normatização dos trabalhos de conclusão de curso da nossa faculdade, assim como como podemos apresentar o nosso TCC, né? Os dois tipos de formatos principais, que é o formato de monografia e o formato de artigo científico. Lembrando que no formato de artigo científico, você já vai escrever o seu trabalho como se você fosse publicar, se fosse preparar ele para enviar para a revista. E nas próximas aulas a gente vai entender mais sobre todo esse processo de publicação também. Vimos ainda o que são os resumos. Falamos sobre os dois tipos de resumos que eu considerei. O resumo independente, que é aquele que aqui foi o que a gente viu, né? O resumo de congressos e de eventos, até o resumo expandido é um resumo meio que independente. E os dependentes, entre aspas, né? Então, os resumos dependentes são aqueles que estão ali acompanhados, não só do resumo, mas também de um texto que vai explicar mais aquele resumo. Então, a gente também vai detalhar mais sobre cada uma das seções dos textos científicos nas próximas aulas. E os resumos, principalmente de eventos, eles apresentam a pesquisa de forma bem preliminar e bem sucinta. Ou, às vezes, mesmo até uma ideia de pesquisa que você esteja em mente e queira pesquisar. Podem ser simples ou expandidos, a gente viu, né? O resumo e resumo expandido, também é um outro nome, e vão possuir formatação de acordo com o evento. Os resumos acadêmicos, eles já vão ser um pouco diferentes, né? Eu não comentei isso na nossa aula. Que às vezes o professor vai pedir para vocês fazerem um resumo de um capítulo, o resumo de um artigo. Então, nesses casos, é uma síntese realmente daqueles textos que aqueles professores vão pedir. E tem diversos outros tipos de textos científicos que a gente vai poder entrar em contato e eu vou disponibilizar um material descrevendo cada um deles para caso vocês precisem no futuro, né? Resenhas, resenha crítica, enfim, tem vários tipos de textos diferentes que não, infelizmente não dá tempo da gente aprofundar, conhecer, explorar todos eles. Mas nesse material vocês vão conseguir entender um pouco dessa formatação e função de cada um.
E esses resumos que a gente viu hoje, na aula de hoje, eles geralmente são apresentados em painéis ou podem ser apresentações orais também. Para finalizar nossa aula de textos, a gente viu ainda o artigo científico. Vimos que o artigo ele tem a função de divulgar os resultados de uma pesquisa científica de uma forma mais rápida. Então, ele é aquele que traz aquela informação em primeira mão, como eu já comentei na aula anterior também. E que ele deve ser aceito por outros cientistas, né? Então, ele simplesmente tem que ser revisado por pares. E a gente vai entender mais sobre esse processo. A formatação dos artigos, ela também vai ser de acordo com a revista. Isso eu não cheguei a comentar anteriormente, é muito importante. Então, cada revista usa um estilo de citação diferente, com um formato diferente, fontes e por aí vai. E sempre que você for submeter um artigo, você deve primeiro consultar quais são as normas dessa revista. Mas que no final, ele também possui elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, que vão compor, né, então, as mesmas estruturas ou a mesma organização do que a gente já viu até o momento. Finalizando, nós vimos que os artigos eles possuem, então, um RG, que eu chamei de RG, né, que é o famoso Digital Object Identifier, ou DOI, é um número que auxilia o pesquisador ou os pesquisadores de encontrar os artigos na internet. E esse DOI, geralmente, ele é inserido lá no seu currículo na plataforma Lattes. E na aula ao vivo, vou mostrar para vocês como fazer e como encontrar essa conexão entre o currículo dos pesquisadores e o DOI dos trabalhos científicos. A gente vai finalizando por aqui, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.